Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Carlos Fetti e eu, como muitos, né, tenho trabalhado com as redes sociais para passar algumas mensagens de alguns aspectos profissionais. A minha formação é gestão e eu tenho 33 anos de experiência no mercado, sendo que desses 33 anos, 22 foi na iniciativa privada e 11 anos eu trabalho e trabalhei no serviço público, certo? Então, para mim, fica algumas coisas que para muitos possam não ser parte da sua rotina, do seu conhecimento, para mim são coisas que estão na minha relação cotidiana. E eu não poderia deixar, e não é habitual da minha parte, de utilizar as redes sociais neste momento para falar de algo que está me preocupando muito desde a semana passada, quando a Prefeitura Municipal anunciou a suspensão dos pagamentos dos convênios da educação infantil. O que significa isso? Nós temos uma série de entidades, de organizações da sociedade civil, assim reconhecidas pelo marco regulatório último que foi ajustado pelo governo federal, que atendem exatamente em torno de 25 mil crianças na área da educação infantil no município de Porto Alegre. Significa que nós temos as chamadas, antigamente, hoje educação infantil, mas no passado eram conhecidas como as tradicionais creches, né? E ainda hoje o nome é utilizado pela questão cultural, e exercido por mandato de entidades que recebem recursos da prefeitura para exatamente prover meios de acolhimento dessas crianças enquanto os pais vão trabalhar. O que acontece é que nós estamos em isolamento social, todos sabemos disso, e há um grande estímulo da prefeitura, inclusive, para que assim continuemos. Mas nós temos uma responsabilidade social enorme e creio que a prefeitura dá um mau exemplo de suspender o pagamento e a transferência de recursos para essas instituições que cuidam das crianças, né, das periferias da cidade, extremamente carentes, que veem muitas vezes na instituição a sua única forma de provimento de alimentação, de segurança que as famílias recorrem para que os pais possam exercer seus trabalhos, muitos dos quais até nesse período de quarentena estão tendo que trabalhar em atividades para atender a toda a população. Não é correto, não é cabido que a prefeitura suspenda esses pagamentos, essas transferências de valores para essas entidades. Fala-se num montante de 15 milhões de reais, o que para um orçamento de mais de 7 bilhões me parece algo extremamente contrassensual. Haja visto que são 15 milhões por mês, evidentemente que existe uma grandeza, mas essas instituições, muitas delas, estão ainda na sua organização provendo alimentos a essas crianças, né, e a essas famílias no entorno dessas entidades. Não é correto. O que pode ser feito eventualmente seria até mesmo um corte de valor, alguma coisa com uma redução de 20, 30%, né? Porque essas entidades, elas possuem pessoas também que trabalham nelas, né? Como educadores, como monitores, como pessoas ligadas à educação pedagógica, inclusive das organizações, e que simplesmente estão num processo de isolamento social, como todos devem estar nesse momento, e muitas das quais ainda assim estão indo às suas entidades e tendo contatos com as famílias para a preservação da integridade dessas crianças, né? E exatamente tendo esse senso de humanidade e colaboração. Não é possível que a nossa prefeitura vá suspender os pagamentos, inclusive de uma forma assim equivocada, anunciando isso com mais de 20 dias, né, de defasagem, ou seja, suspende a partir de 1º de abril e as instituições têm sua folha de pagamento, têm seus colaboradores e estão arcando com esse ônus, né, para tentar preservar as condições da cidade. Então não é correto, eu acho que não poderia me furtar de vir aqui. Eu exerci mandato de diretor administrativo da FASC, da Fundação de Assistência Social da Prefeitura, que cuida da rede socioassistencial, que é uma outra complementação de ação da Prefeitura, uma outra política pública de amplitude. E, portanto, eu tenho pleno conhecimento do significado que é esses convênios para a preservação da saúde das nossas crianças, que são o nosso futuro, afinal de contas, de uma cidade, uma capital que tem sempre foi modelar nesse processo e que agora, pelo tipo de ação, de atitude, nos ficamos perplexos com essa visão e até mais do que isso, estamos com uma preocupação extra aí de que esse tipo de suspensão possa atingir também a assistência social, o que seria um absurdo ainda maior, tanto quanto este nesse momento. Então eu creio que não poderia me furtar de vir e repassar um pouco dessa mensagem para que haja uma pressão ao Executivo Municipal para que retome imediatamente os pagamentos das entidades da educação infantil, preservando
o mínimo de dignidade das nossas comunidades e das nossas crianças do município de Porto Alegre. Obrigado.